Olá, vamos conversar essa conversa sobre BNCC, Campos de Experiência na Educação Infantil. Vou convidar as pessoas. Estamos aguardando a Vivi entrar. Tranquilo, sem estresse. Vivi entrou. Ei, Vivi, Ah, hoje tá desafiador, hein? tá desafiador. É sábado à noite, não tem problema não. Eu costumo dizer que fazer live para competir com famoso não é para qualquer um, não, né? Competir com Pois Gustavo é. Lima, com Marília Mendonça, eu acho que não dá para nós, não. Pois é, a Marília fica com raiva da gente, fala que a gente está pegando o público dela, Vivi, tá vendo? Verdade, é um desafio esse É Luan negócio. Santana, todo mundo assim com inveja da gente, né? Não é, filho? Eu falei que a gente está quase lá, mas estamos aí na caminhada, né? A gente quer chegar lá. Vamos chegar lá, né, Vivi? Vivi, como é que Verdade. tá você? Como é que foi o fim de semana, família, tudo bem? Tá tudo bem, tá tudo bem. Agora mesmo eu estava conversando com meu esposo que, mesmo em casa, a gente está tendo uma demanda muito grande de coisas para fazer, né? E engraçado como os dias estão passando muito rápido e até os meses, né? Que a gente, por exemplo, Nós já estamos na metade do ano, se a gente for pensar, né, Vivi? mas a gente vai conseguindo dar conta aí na medida do possível. Então a gente tem muito trabalho, continuamos tendo muito trabalho. Isso é bom também. Eu gosto muito. Eu acho que é manter a mente ocupada, ter saúde mental, nesse período em que as notícias parecem que cada dia pioram, né? Agora estão Sim. falando da segunda leva dessa doença. Já começou na China e aqui em Belo Horizonte o pessoal muito preocupado. Olha que legal, Lauri Sericato está entrando. Esse é um dos grandes editores do Brasil. Lauri foi gerente muito tempo da editora FTD. Lauri, um abraço, é uma honra estar com você aqui nessa nossa live. Nós estamos fazendo uma série, tá? Fernanda também, o pessoal que está entrando, uma série sobre a BNCC na educação infantil. Nosso primeiro encontro, né, Vivi? A gente falou daquela primeira parte, que são os direitos de aprendizagem. E hoje nós vamos falar um pouco sobre os campos de experiência. E isso que a gente falava já é o início, né? O eu, o outro e o nós. Vivi, como é que está a sua vivência disso aí nas escolas? O seu áudio está abaixo, tá? Não, não, não dá para escutar. Então, as experiências nas escolas, elas continuam muito ativas, né? E eu tenho falado que agora, nesse período, a gente tem se colocado mais à disposição de escuta, né, das famílias, enquanto as famílias vão dizendo para a gente como que estão essas relações, né, dentro das casas, e como que as que estão percebendo as crianças desenvolvendo, né, nesses campos de aprendizagem. É engraçado que quando a gente faz uma reunião com pais, as falas são assim: nossa, em casa ele está desenvolvendo muito, nossa, como que eu estou percebendo o desenvolvimento? Então, acho que isso também é reflexo de que o pai agora está conseguindo acompanhar melhor.
Então, antes a gente tinha um pai que só sabia da história da criança através dos relatórios, através quando chegava nas reuniões. Agora a gente tem um pai participando efetivamente dessa construção, desse ser, né? Sendo como referência para essa criança. Como eu sempre falo, que nós adultos estamos apresentando o mundo para essas crianças, né? E que seres humanos que nós vamos apresentar dentro desse campo de experiência, né? Que tem eu, tem o outro com as histórias dele, tem nós nesse coletivo, né? Com todas as histórias que a gente traz para esse ambiente ou para esse estudo, para esse momento de estudar o ser, né? As individualidades. Então, eu acho que agora está sendo um momento muito interessante para a gente partilhar essas experiências dentro dessa coletividade que é o ser escola, né? Ô Vivi, eu vou fazer aqui uma homenagem para o Lauri. Logo que a base, a BNCC saiu, ele fez uma ilustração, um esquema, junto com a equipe dele, explicando a base para os educadores do Brasil, que foi impecável, colorida, explicativa, um esquema maravilhoso. Lauri, muito obrigado por isso. Eu estudei muito a base com aquela ilustração que você e sua equipe fizeram. Eu acho que isso também é importante. Nós, educadores, temos que aprender, na relação com o outro, a elogiar o trabalho que eles fazem, né, Vivi? Eu tenho visto Sim. quantas escolas que você faz assessoria entram nas lives aqui, elogiam, agradecem, fazem menção ao seu trabalho de excelência. E, Uhum. e isso é fruto do quê? Dessa experiência que uma criança tem que começar a fazer desde lá da educação infantil, né? O educador, enquanto sendo o outro dela, para criar aquele nós que é a turma, é muito importante que ele elogie, que ele reconheça aquilo que o estudante fez de bacana, que a criança se sinta percebida, acolhida e amada. Na volta agora isso vai ser muito importante, não é? E é interessante você falar isso, Paulo, porque eu estava ontem no encontro com educadores e a gente falava sobre esse acolhimento que a voz da criança tem vez, mas se nós, como educadores, não conseguimos escutar o outro, né? Se nós não conseguimos ver o que o outro está dizendo, ter esse momento de diálogo, ter um momento de estudo e compartilhar essa troca, a gente também não consegue passar isso para a criança. Então, não adianta a gente falar, né, que a gente tem que acolher a criança, sendo que entre nós, adultos, não existe esse acolhimento. Como nós, sendo essa referência para a criança, as crianças estão vendo as nossas experiências, estão nos observando o tempo inteiro, então, como a Montessori fala, né, absorvendo tudo, e como que nós vamos se comportar diante delas nesse sentido, né? E essa experiência com o eu, o outro e o nós, ela passa desde eu escutar as histórias até, por exemplo, a questão dos cuidados com essa criança, né? A troca de fraldas, por exemplo, a questão alimentar junto com essa criança, né? Esse incentivo à alimentação, à autonomia, à criatividade, né? Então, isso tudo faz parte desse campo de experiência que é gigantesco, né? Que é muito cultural mesmo, muito resgate de cultura e o que eu trago de cultura para esse ambiente educador. Vivi, isso que você está falando é tão relevante porque nós comunicamos com o nosso corpo, né? Tem um livro francês do Pierre Weil que fala que o corpo fala. E é interessante que o educador tem que estar atento para isso, né? Quando ele abraça um outro colega na frente da criança, a criança aprende a abraçar. Quando ele, Exatamente. dependendo do gesto que ele faz com o rosto, né? Nós comunicamos com o corpo inteiro, nós somos uma integralidade, e aí a criança percebendo que ela vive numa escola que tem uma harmonia no clima organizacional, ela se sente realmente acolhida. E aí ela passa isso para a mãe, né? Interessante. Ela vai falando disso na van, ou se a mãe pega de mão dada lá, a mãe pergunta como foi a escola hoje.
e ele comenta que hoje a professora estava brava, ou que a professora estava triste, ou que ela foi com a mesma roupa, né? A criança fala de tudo, né? Porque a criança é Fala. espontânea, né? Então, quando o nós é criado na equipe da escola, né, e nós, como consultores, a gente ajuda nisso, né? Às vezes, alguns educadores falam assim, mas para que essa dinâmica? E a gente pergunta assim, por que não essa dinâmica? Né? Algumas estão assim, de mal da outra, é, é, no Sempre ambiente acontece. no ambiente feminino, né? Nós vamos, sem querer ser machista, mas no ambiente feminino, é, nós temos aí os dias que não são bons e às vezes uma não tá no dia legal e isso acaba interferindo no humor, na harmonia, na qualidade do relacionamento. Então, o eu, o outro e o nós tem a ver com o clima organizacional e com o ecossistema da escola, né? A gente tem que Sim. garantir um ecossistema saudável, né? E aí vem a segunda, né? O segundo campo de experiências, que são as experiências que o aluno faz com o corpo, com os gestos e com os movimentos, né? Como é que você tem percebido nas escolas que você assessora é, a exploração desse projeto do corpo, do gesto, do movimento nas crianças, Vivi? Essa questão do corpo, ela é muito engraçada, porque as crianças pequenas, né, de 0 a 3 anos, elas ainda não têm essa consciência do corpo efetivamente, né, que eu sou um corpo, né? E é interessante porque aí a gente começa a começar a explorar esse corpo de uma forma universal. E aí a gente traz através das músicas, através das brincadeiras, através dos jogos, através do corpo do outro, né? Essa expressão da corporalidade, que faz com que a criança se perceba sendo um ser único, né? Com todas as suas individualidades. E aí a gente usa muito as estratégias musicais, com muita expressão corporal. E em alguns ambientes que eu assessoro, a gente tem profissionais capacitados para trabalhar com essa expressão corporal, com essas questões de ritmo, né, com essa questão da corporeidade mesmo, né, dos braços que se movem, né, das pernas que se movem, como que isso se move, né, diante do ambiente. Então, é muito interessante dar autonomia para essa criança através da expressão corporal, para que ela se sinta ela, para que ela se reconheça como sendo ela. Então, é fundamental esse corpo dentro de um ambiente, como que esse corpo se comunica com os outros, né, através dos seus movimentos diversos, né, e essa autoconfiança para se movimentar diante desse ambiente. Então, é de extrema importância que a gente encare isso como sendo fundamental para o desenvolvimento das crianças, né? Se a gente começa a pensar, a gente começa a entender que elas necessitam desses movimentos, né? E que elas necessitam de um olhar mais atento para isso, porque isso faz com que a criança se desenvolva, né, essa autonomia do corpo, a gente começa a entender que isso é de fato importante, que não pode ser diferente. Então, a gente tem que criar formas para que a criança se comunique através do seu corpo, através dos movimentos, utilizando os gestos, para que ela compreenda que ela faz parte daquele ambiente, dentro da sua individualidade, levando para a questão coletiva, né? Como a escola, como eu sempre falo, a criança tem o que é individual, o que é dela, sendo usado no que é coletivo. Então, ela não pode perder isso, né? A individualidade também. Mesmo a gente sabendo que escola é um ambiente coletivo. A gente tem que acolher essas individualidades. E isso é tão interessante, né? E a música ajuda tanto, né? Sim, Na em uma criança se escola que eu perceber. atuo, a gente tem uma área que a gente trabalha que chama ritmo e movimento. E aí, dentro dessa atividade, né, um momento para cada turma, a criança tem a possibilidade de explorar o corpo em si, os elementos associados ao corpo, né, o som que vem de fora associado a isso. Então, isso tudo, junto com a criança, isso faz com que a criança, sabe, se desenvolva mesmo nesses aspectos.
tanto a escuta, né, quanto o desenvolvimento corporal, como o movimento em si. E é um aspecto que a gente observa também no desenvolvimento geral global da criança. É um item dentro das minhas observações, né, de aprendizagem de cada criança, é um item que a gente observa se está desenvolvendo legal, se está andando equilibradamente, se consegue escalar um brinquedo, por exemplo. Então, são itens importantes para esse desenvolvimento dessa faixa etária, né, de educação infantil. Nossa, isso é tão bacana. A música ajuda a criança a se perceber, a gostar do seu corpo, né? A identificar algumas habilidades que ela tem, né? Dentro, fora, é, perceber assim, toda a sua dimensão física, perceber que ela e a mamãe são outro ser, ela e a professora, né? Dependendo da idade, né? Eu sou, na inteligência múltipla, eu sou muito musical, né? Então, ontem eu fiquei muito feliz. Ontem eu tive uma conversa com o Projota. Conhece o Projota? É um cantor Sim. de São Paulo. Ele vai fazer a abertura de um livro meu novo. Que bacana! Eu fiz os livros com frases das letras de música dele. Aí eu pedi para que ele escrevesse a apresentação e ontem ele me respondeu que vai fazer isso para mim. Que legal! E ele virou papai agora, então ele está entendendo, ele está ajudando a esposa. É uma pessoa muito legal. Eu era fã. Agora posso estudar um pouco sobre a criança, né? E eu acho que faz todo sentido isso. Eu era fã dele, né? Assim, Nem acreditava muito que ele ia me aceitar responder. o convite. Ele respondeu e falou que é bem legal e vai colocar a equipe dele para fazer contato. Então ele está descobrindo assim como ser pai. E aí eu fiquei tão alegre na hora que eu falei assim, desculpa, você tá papai agora? Aí ele gostou da conversa, assim, né? Por quê? A criança, ela acaba contagiando a família, né? Ela brinca na sala, ela canta, assim, estou falando em casa, né? Ela canta, Sim. ela dança, ela aprende a fazer os gestos, tomara que só os bonitos, né, que os adultos fazem. A criança é como se fosse uma máquina de filmar, não é? Assim, ela guarda tudo no coração e na mente. E aí escondinhas, né? Aí vem o terceiro campo de experiência, né, Vivi? Que é a escuta, a fala, o pensamento e a imaginação. Não é? Tá entrando aí o professor Daltro. Tomara que vocês façam uma live junto. Ele é lá do Rio Grande do Sul. Ele é fantástico, é um palestrante maravilhoso. Daltro, um abraço, parceirão. Nós correndo o Brasil junto aí. Daltro é maravilhoso. Viu, Daltro? Bacana. A Milena e a gente vai também. conhecendo tanta gente, né, Paulo, nessas lives, tanta gente nova, assim. Isso é tão legal, porque eu acho que isso só amplia as redes, né? E eu não sei se é uma coisa minha, mas eu não tinha usava muito as redes, mas não tinha tanta habilidade, né? E agora é o único recurso que a gente tem que está ampliando tantos horizontes, porque a gente pode conversar daqui, do Rio Grande do Sul, né, de fora, e ter tantas experiências de vários lugares diferentes, que eu acho muito bacana isso, essa possibilidade, né, que eu acho que é o grande marco dessa quarentena, né? A gente ter a possibilidade de conhecer outros profissionais, outros trabalhos e poder partilhar um pouquinho disso. Isso mesmo. Entrou o Flávio agora, por exemplo, que é um grande programador de computação, empresário da área. O Flávio foi meu aluno e agora despontou, está com a carreira maravilhosa. Ele trabalha com toda essa produção de programação de computação, né? Mas a gente está falando do terceiro campo de experiência. A gente chegou na escuta, né? Fala, pensamento e imaginação. 4 tópicos, né, que a BNCC deixou para a gente explorar com a criança lá. Como é que é isso? Como é que a criança escuta? Porque, segundo Freud, ela é egocêntrica, né? Ela quer só falar. Né? Quer. E às vezes a gente não deixa, né?
E às vezes a gente não deixa. E engraçado que Freud disse, né, um grande pesquisador da educação, ele falou que a criança é egocêntrica e quer falar e quer se comunicar. E aí nós adultos, a gente fala, vai sentar, menina, agora não é hora de falar. A fala, o pensamento, né, a imaginação da criança, porque isso é muito grande, né, quando se trata de crianças. E nós, como adultos, culturalmente, trouxemos isso do nosso tipo de educação, em que a gente precisa falar o tempo todo com a criança, né? E aí eu adoto uma postura, né, já antes da BNCC, de escuta muito ativa da criança. E escutar a criança é se calar mesmo, né? É o adulto que tem a possibilidade de silenciar a sua voz e perceber que a criança está num movimento de aprendizagem, que isso é importante para ela. E isso muitas vezes incomoda o adulto. É porque e agora o que eu vou fazer, né? Já que eu não posso mais falar, né? E aí quando eu começo a observar que ao escutar, né, essa criança, ao observar essa criança, eu posso ajudá-la muito mais na evolução, isso muda um pouco de forma de visualizar. Então, eu trago muito isso, que nós, educadores, principalmente que agora a gente tem um documento que regulamenta isso, precisamos inverter um pouco a nossa posição. Então, antes a gente estava aqui no centro, né, e aqui as crianças aqui embaixo, eu sempre falo isso, e que agora a gente tem que descer mesmo para cá e escutar mais essas crianças, porque elas têm muita coisa para dizer, né? Então, eu sempre falo que ao abaixar e escutar uma criança, a gente consegue planejar algo que faça sentido para ela. E eu prezo muito por essa educação com sentido, né? Essa educação que faça diferença. Que não sejam só conteúdos, mas que sejam conteúdos capazes de potencializar o que a criança já tem dentro dela. Porque quando a gente repara uma criança, quando ela chega ao mundo, ela chega sendo ela, né? E quem molda ela somos nós, com os nossos jeitos. E aí, se der errado, é difícil de aceitar, mas muita coisa somos nós. Muita coisa somos nós de uma forma geral, né? Os adultos que estão de uma forma geral ali. Então, por isso é importante que a gente escute e dê autonomia na medida certa. E aí, o pensamento da criança, ele é gigantesco, né? Ele é maravilhoso. Eu falo que quando a gente dá um objeto na mão de uma criança, e a criança te fala várias coisas sobre aquele objeto. E muitas vezes nós adultos estamos presos no que é verdade, no que é o foco para mim. Né? Quando uma criança fala que esse lápis, pega um lápis, por exemplo, e brinca com esse lápis, e fala, isso aqui é uma caneta. Eu já entro como adulto já querendo dizer, não, isso aqui é um lápis. E aí a gente, nesse momento que eu preciso escutar o que a criança tem a me dizer sobre esse material. E aí ela vai me dizer que isso aqui é uma caneta, que isso aqui escreve, se tem escrita mais lisa, escrita mais fina, né? Que força que eu preciso impressionar nesse material para que ele escreva. E aí ela já está me dizendo várias coisas. Né? E aí eu posso entrar com os conhecimentos que eu tenho. Né? E eu posso apresentar um outro lápis e mostrar para ela qual a diferença, se ela percebe alguma diferença. Mas dar voz à criança e compreender que isso é importante para ela se sentir capaz, né, se sentir criativa dentro desse processo, se sentir a possibilidade de expressar as ideias dela e o aprendizado dela, isso é de fundamental importância. Então, a BNCC veio para regulamentar isso. Eu acho que para mim, foi um grande ganho, assim. Porque uma coisa que eu sempre dizia, que a gente precisa abaixar e ficar na altura da criança, escutar a criança, ter materiais na altura da criança. Se não pode para aquela faixa etária, a gente não vai colocar, né? Mas a gente precisa acreditar que essa criança ela pode me dar muita coisa. E aí vai um pouco da concepção de criança, quem eu fui quando era criança, né? Como que eu vejo essa criança que está vindo para mim? Quem é essa criança que está chegando até mim? Eu falo, não sei se eu já falei isso aqui, mas eu me encantei quando eu entrei numa escola Montessori no Rio de Janeiro e meus olhos se encheram de lágrimas. Simplesmente porque o relógio, que geralmente nas escolas estão no alto, estava no baixo, na altura das crianças. Então, se a gente quer
ensinar o alfabeto, os números, as letras, as horas, né? Por que a gente tem que botar tudo no alto? É uma questão para a gente refletir um pouco, né? Por que a gente bota os brinquedos todos no alto para a criança não ter acesso, só para mim entregar para ela, né? Só para o adulto pode pegar e entregar para ela. Então, tudo isso, essa questão da fala, essa questão da escuta atenta, para que a criança possa colocar em prática seu pensamento, sua imaginação, é de fundamental importância quando a gente começa a organizar um currículo, quando a gente começa a pensar nesse ambiente para essa criança, né? Como eu era quando eu era criança, o que me marcou quando eu era criança. Então, isso faz a diferença no processo de educação. Faz com que a criança se sinta ativa no ambiente, sabe? Escutada mesmo. Como a pessoa vai pensar, vai imaginar se aquele brinquedo, a possibilidade dela ter o gatilho, né, para poder pensar, imaginar, falar sobre aquele objeto, o objeto está longe, né? Eu fui formado na escola salesiana, né, como educador. E Dom Bosco, ele sempre defendia que o pátio deveria ser o lugar que o educador encontrava com o seu educando para estabelecer três coisas, né? O amor, a religião e a educação. Isso chama de amore volenza, é uma palavra italiana que é traduzida como amor educativo. E aí a Gleice Kerr está falando uma coisa interessante, olha, é muito triste quando os educadores cortam o construído educando, quer dizer, a imaginação só pode ser construída, né, quando a gente dá atenção a esses detalhes que fazem a diferença, como a Fran está dizendo aqui, né? Ela está dizendo que o educador tem que ser alguém participante, a Fernanda está concordando. Então, quando a gente escuta a criança, quando tem aquilo que o Rubem Alves chama de escutatória, né? A possibilidade de perceber que a criança está ali e ouvir o que ela está tentando expressar, muitas vezes ela está construindo ainda o pensamento lógico, está construindo a noção de lateralidade, a coordenação motora ainda está se desenvolvendo, porque aí o campo de experiência anterior nos ajuda, que é o corpo, gesto e movimento, né? Ela ainda está sendo modelada no seu campo de expressão. É muito importante que a gente consiga ouvir e não queira dar logo a resposta porque a criança quer, né? Porque faz parte também da nossa rotina querer já resolver o problema para a criança. E agora as famílias estão tendo uma noção bem clara disso, porque se a mãe coloca a criança dentro da bolha, o pai também é um pai helicóptero, que não deixa a criança criar uma autonomia, ele vai dar as respostas para o filho, só que na hora que chega na escola, a professora sabe que quem fez aquela tarefa, quem resolveu aquela situação, problema, quem esteve ali envolvido com aquela atividade que era propiciadora para detonar o gatilho de pensamento, foram os pais e não a criança. É muito importante que os pais saibam, né, Vivi, que não é fazer perfeito, é a criança fazer o que ela dá conta. E isso a gente acaba entrando no outro campo de experiência, que é o traço, o som, a cor e a forma. Não é que o desenho tem que ser maravilhoso. Eu costumo dizer uma coisa que eu vivi como diretor de escola, que foi assim, numa escola salesiana. Eu fui diretor lá. E aí a professora veio me mostrar a sala dela. Ela falou, diretor, vamos lá ver a minha sala? Aí eu já fiquei assim, pô, a sala dela, né? A sala, na verdade, é das crianças, é de todo mundo. Mas vamos lá. Fui ver a sala dela. Eu cheguei e estava cheio de uma personagem muito conhecida naquela época das crianças. Eu não vou falar o nome porque nem sei se pode. É uma personagem muito famosa aí dos desenhos animados. Então a sala toda cheia daquelas coisas, eu disse para ela assim, legal. Gostou da sala? Tá bonita? Minha sala tá boa? Eu falei assim, não, sua sala tá ótima. Só que eu quero te pedir uma gentileza. Retira, por favor, todas essas colagens que você colocou na sala, porque a nossa metodologia pressupõe que você colhe na sala aquilo que as crianças vão produzir.
Sim. Vivi, eu arrumei um problema, ela ficou 4 meses sem conversar comigo. Ah, Até que até ela não me cumprimentava, ela entrava na escola e não dava bom dia para o diretor. Não tem problema, eu sempre dizia bom dia. Aí, o que que aconteceu? Um dia choveu. E aí, no dia que chovia, o pai poderia buscar a criança na porta da sala, era a norma da escola. E aí, a criança tinha feito um desenho, o desenho estava colado na parede e ela pediu o pai para tirar uma foto. O pai foi todo alegre com a criança, falou, não, eu quero tirar, que você tire uma foto com a minha professora. Uma foto minha com a minha professora. Ela que me aham. ensinou a desenhar. Aí essa moça teve um momento lá assim de misericórdia, que ela me procurou no final do horário, chorando, falou, eu quero pedir o senhor desculpa, porque, diretor, eu fiquei com muita raiva de eu ter que tirar, né, a personagem lá da sala, eu tinha arrumado, mas eu entendi como é que é a metodologia. É que a criança se reconheça no ambiente alfabetizador com algo que ela produziu. E aí, Algo que essa faça história sentido só para para ela. ilustrar um pouco o traço, som, cor e forma, né? É, e aí E essa ela. questão do desenho da criança, né? Isso é tão, é tão específico de um olhar pedagógico, eu falo assim, que a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? Muitas vezes a gente escuta os professores falando, ah, mas eu vou ensinar a fazer o número tal, mas a criança não sabe fazer o número tal. E aí a gente para analisar o que é escrever um número para uma criança, né? Dependendo da faixa etária. O que eu quero dessa criança, né? Então, tudo isso também tem que ser pensado no planejamento. O que eu quero dessa criança? Quem é essa criança? É uma pergunta que nunca deve fugir do nosso cotidiano. Mesmo que agora nós não estejamos atuando em sala de aula, até para uma questão de encontros online, ou que está se propondo em cada escola, a pergunta é por que eu estou fazendo isso? Para que eu estou fazendo isso? Para quem, né? Quem é essa criança que vai receber isso? E isso é muito sério, no sentido de que eu não posso dar, eu posso dar o que eu quiser, na verdade, para a criança, mas eu tenho que entender que cada criança é uma e que cada criança vai me dar uma resposta diferente. É claro que nós temos olhares específicos, né, dentro da observação, de uma forma geral, pensando no que é importante para cada faixa etária, mas esse desenho, esse registro gráfico, essa forma como a criança está atuando ali, precisa ser respeitado. E as intervenções têm que vir também na medida certa, né? Com cuidado, com cautela, pensando em como fazer e potencializar mesmo o crescimento e desenvolvimento dessa criança. Não como um julgatório, não como um julgamento. Isso. Você que é consultora, né, Vivi? Você que assessora várias escolas. Veja bem, muitas vezes o nosso papel é pouco compreendido, porque nós temos que chegar e dizer algo que nem sempre a pessoa que escuta, ela entende que a gente não está sendo arrogante, nem está sendo procurando desfazer do trabalho de ninguém, sobretudo das educadoras da educação infantil, que eu considero o pilar mais importante da educação é a educação infantil. Uma das coisas que eu estabeleci lá também é que nenhum aluno do terceiro ano do médio formava sem homenagear uma educadora da educação infantil. Por quê? É importante que eles tenham noção de um processo educacional. A gelatina que foi feita lá na educação infantil tem muito a ver, é uma habilidade básica, que tem muito a ver com a química lá no final do processo, não é? Então, olha aí o que a Gleice Kelly está dizendo. Ó, eu concordo com você, mas aonde trabalho, a escola pede para a professora decorar a sala e é toda de EVA que a professora faz para enfeitar. Eles pedem tudo colorido. Nada contra a cor, nada contra a cor. Mas é importante que você deixe ali no EVA um espaço para a criança colocar algo que é dela, não é, Vivi? Bom, pensa assim. Eu falo que eu sou
a terrorista do EVA, sou completamente contra o EVA. E eu falo nas escolas que eu chego para começar a consultoria, eu falo, gastem todos os EVAs que vocês tiverem no armário, porque depois disso não vai ter mais EVA nessa escola. Porque, gente, quando a gente coloca muita intervenção de material, a gente esquece que a natureza, ela traz em si muitas possibilidades. Aí a gente compra o material emborrachado, né, polui a natureza. E eu não falo isso só para o EVA, eu falo isso até para o papel, né? O professor Altino escreveu um livro agora, que é Além da A4, inclusive o nome que eu achei maravilhoso, que fala justamente sobre isso, que as experiências, que é o que você está falando, elas são os maiores ensinadores das crianças. Então, eu falo que se eu der um pote com água, né, vários potes separados, ali a criança vai estar explorando de diversas formas e vai estar compreendendo vários conceitos. E ali eu não vou precisar usar uma folha Chamex para ensinar nada, eu não vou precisar fazer uma gota. Eu sou muito crítica mesmo nessas questões, principalmente com a utilização do GVA, porque aí a professora ou a escola quer falar sobre Dia Mundial da Água e faz várias gotas, aquela GVA, né? E aí cada criança leva para casa a gota num copinho. E aí a gente tem que pensar se isso faz sentido, gente. Qual é o formato da gota? Qual é a cor da água? Isso fala realmente de água? Isso fala realmente de coisa que tem sentido para a criança? Então, eu sou muito crítica nesses aspectos, porque eu acho que a gente precisa refletir mais sobre o nosso planejamento, sobre o que é real para a criança, né? Outro dia eu falei de uma coisa assim, quando a gente pensar em ensinar para criança pequena, por exemplo, sobre animais, a gente chega lá com uma folha, com uma vaca, né? Uma folha xerocada, né? Com uma vaca e fala para a criança, pinta a vaca. Aquilo não representa a vaca para ela, aquilo é uma folha, um papel, um rabisco, né? Então, pensar nesse planejamento de uma forma real e construtiva, né? Não até crueldade a gente fazer uma coisa dessa no pensamento da criança, né? Esse tipo de atividade, esse tipo de material, é claro que algumas vezes vão aparecer, eu acho justo que apareçam, mas a gente tem que pensar nessa consciência e não empobrecer o pensamento da criança. Eu acho que usar folhas para dizer sobre algo é empobrecer o pensamento da criança, entendeu? A criança, obrigado, Flávio. Flávio é diretor de várias escolas aqui em BH, né? As crianças, elas têm dentro de si um mundo de criatividade, não é? Mas muitas vezes, quando ela já pega um material pronto, quando ela chega na escola com o material pronto, e quando ele não é contextualizado, ainda é pior ainda. Você falou da vaca, beleza. Agora, tem gente que leva rinoceronte, elefante, nada que tem a ver com o cotidiano, foca, né? Nada que tem a ver com o cotidiano da criança. A não ser que tenha sido o estudo do meio no jardim zoológico, onde ela viu aquele animal, aí faz parte. A Gleice está aí, ó. Gleice, nós vamos mudar o mundo. Calma lá, calma lá. Gleice, é o seguinte, a coordenadora, ela é coordenadora vamos conversar da escola, com a coordenadora. Tá? Gente, uma coisa, né, Paulo? Uma coisa que eu falo também, que algumas coisas que a gente acha que é muito difícil, que a gente acha, meu Deus, mas vai dar um trabalho fazer uma gelatina na sala. Não vai, a gente vai ver que vai dar muito mais trabalho, passar horas montando quadrinhos GVA, ou passar horas montando atividades de folha, e que essa atividade que tem experiência vai fazer mais sentido para a criança. E eu sempre falo que o planejamento, ele tem que ser consistente nesse sentido. Eu não posso pegar uma coisa da internet, que a internet, o Google veio para ser nossa inspiração, e pegar essa forma, do jeito que eu peguei lá, e botar aqui e falar, esse é para as minhas crianças. Não, são outras crianças, é outra escola, é outro ambiente. Então, esse planejamento ele tem que ser muito bem pensado. Muito bem pensado para fazer sentido para as crianças. E eu falo de uma coisa, eu
Algumas pessoas acham que, nossa, mas é tudo isso. É tudo isso sim, é agir com responsabilidade isso. Quando a gente pensa num planejamento que faz sentido para minha criança, eu estou sendo responsável com elas. É um compromisso que a gente fez enquanto educadores e um compromisso legal. Tá aí a BNCC hoje que assegura a gente sobre esse compromisso de realmente fazer coisas que fazem sentido para as crianças. E não é porque a experiência é diferente, não é porque agora a BNCC trouxe experiência, é porque tem que ser assim, não tem que ser do outro jeito. Porque as experiências da educação infantil, elas não cabem numa folha A4, elas não cabem num pedaço de OEA. Então a gente precisa repensar nisso como uma forma de problematizar também e enriquecer o nosso trabalho. E eu sempre escuto, né, muitas falas dessa, Gleice, você não está sozinha no mundo, né? Ah, mas a minha escola é assim. E aí eu sempre falo que nós precisamos levantar a nossa bandeira de por que eu tenho que fazer diferente. Né? Por que eu quero fazer diferente? Né? E de repente mostrar para a coordenadora, para a sua escola, o quanto você pode agregar esse trabalho, fazer com que esse trabalho seja realmente diferente, que tenha um diferencial. Não só para você como educador, mas para a criança, para a própria criança e para a escola toda, né? Porque eu acho que é esse trabalho diferente que tem repercussão. E uma coisa que eu observo hoje também é que os pais estão mais criteriosos também com o ensino. Então, a gente tem as ferramentas, né, o Google na nossa mão, e os pais também estão pesquisando. A gente está aí, o Paulo, com o projeto Escola das Famílias, né, a gente tem outros projetos, tem a Isa Minatel, aqui a gente tem vários projetos também voltados para essa educação dos pais, né, que vão muito além. Então, eu não quero mais qualquer coisa para o meu filho. Né? Eu dou palestra para pais e é uma coisa que eu falo. O que você precisa saber quando você vai escolher a escola do seu filho? É uma coisa que tem que ser pensada também. Eu acho também que tem uma sugestão para a Gleice, que é o seguinte: quem sabe propor de maneira muito amigável e gentil, olha, coordenadora, que tal a gente estudar os campos de experiências da BNCC? Olha, a gente divide em grupo, cada grupo fica com um campo de experiência, são 5, né? A gente forma dupla, se tiver 10 professores na escola, e aí pede uma atividade prática. Tem muita coordenadora que aprende fazendo, porque tem algumas que são coordenadoras de gabinete. Por isso, no meu livro, eu escrevi esse capítulo que chama assim, ó, Meus Sentimentos de Escolas Tradicionais. Vocês já Deve ser morreram. maravilhoso. Deve ser provocador, né? Vocês já morreram, tipo assim, é um velório. É nesse livro. Vivi aproveitando, vou falar um pouco. Aqui Fala dos seus tem livros. BNCC no chão da sala, metodologias ativas, até o dia 30/6. Isso aqui são 520 páginas de formação prática também, não é só teoria. E até dia 30/6 custa R$ 99,90. Né? Se alguém desejar, depois eu coloco o endereço aí. Mas por que eu escrevi? Porque eu era um professor também que incomodava muito. Sou um professor que incomodo muito. A minha aula era fora da curva. E nem todo diretor e coordenador gostava. Por quê? Porque eu sou um estudioso. Então, esse ano eu já li 84 livros. Ok? Precisa ler o tempo todo. Uma expressão até que eu uso, Paulo, que muitos professores, né, são aqueles professores que aprenderam a dar aula nas brincadeiras da infância. Então, educação não é brincadeira, é uma coisa séria, né? Exige muito estudo, exige estudo frequente, exige leituras frequentes. Hoje, por exemplo, com essas lives aí, muitas lives formativas, muito conteúdo sendo disponibilizado de graça. E mesmo assim a gente percebe que nem todos os professores estão tão prontos, né? Então, tão disponíveis, né? Então, isso é uma coisa que a gente também tenta, sabe, ir costurando pelas beiradas, porque a gente também tem muita dificuldade de chegar no professor e de falar para ele que isso é importante para ele, que só assim que ele vai poder fazer diferença na vida na própria vida e na vida das crianças também. E alguém diz assim, eu não tenho tempo. Legal, você pega o ônibus ou vai de carro.
Então, tem Eu li podcast. até no ônibus várias vezes. Você escuta o livro no podcast, né? Você pode escutar uma palestra do YouTube enquanto vai para o trabalho, se você vai de ônibus, se você vai no seu carro, tem podcast, tem audiobook. Eu escuto o livro enquanto eu caminho. Então, para mim, isso é leitura e interpretação. Tenho sempre uma cadernetinha do lado, ou o meu celular ali, onde eu anoto uma ideia, força que eu gostei, sabe? A formação. Por quê? O quinto campo de experiência, que eu acho que a gente pode deixar para o nosso último encontro, mas só para adiantar, é espaços, tempos, quantidade, relações e transformações. Né? Sim. Bem, quando a criança faz esse ciclo todo, e quando a coordenadora faz esse ciclo todo com a equipe dela na escola, chama Vivi Ramos, se é do Espírito Santo. Não sei de onde ela é, Grace, depois fala pra gente aí de onde que você é. Se não é do Espírito Santo, chama Vivi Ramos que ela vai. A gente arruma um avião, ela vai lá e faz. O que é que precisa? Nós precisamos da formação, não é? Porque agora com a BNCC, o que é que vai precisar? Não é só jogar o documento e achar que todo mundo vai ler. Tem gente que não tem tempo, tem escola que precisa ser estimulada e motivada. E o próprio entendimento da BNCC, né, Paulo? O próprio entendimento da BNCC, ele não é tão raso. Ele necessita de um estudo mais aprofundado e de um olhar diferente também, né? Com certeza, um professor tradicional lendo a BNCC vai ler e engavetar. Então, assim, precisa também de pessoas atuando nessa área de formação com esse olhar voltado para uma nova geração que precisa de mais experiências, né? E eu falo isso até, vou além, né? Ela está falando que quer tirar mais uma dúvida. Eu já vi educadoras enfeitando atividades dos alunos. O que vocês acham sobre isso? Vai lá, Vivi já descabelou. Eu falo, eu vou para as formações, eu falo, gente, eu vou falar e vou sair correndo. Porque, gente, não dá para ser assim, não pode, né? Pensa que a gente está lá com um documento que assegura que o traço, o desenho, a forma e a cor impressionada na criança, no registro da criança, eu vou simplesmente viabilizar esse registro, isso é um documento. Né? O que a criança produz dentro da escola precisa ser documentado. A gente fala já em documentação pedagógica, né, na educação infantil, que são os registros fotográficos, que são os antigos portfólios, né, que são os desenhos. E se um adulto imprime ali a criação do adulto, né, o desenho do adulto, ele joga fora, né? Joga fora esse registro da criança, né? Então, que criança é essa que não tem voz? Que criança é essa que não pode desenhar porque precisa de uma intervenção de adulto? Ali para a criança eu atesto que a criança é incapaz de fazer. Então, isso jamais pode acontecer. Isso nunca, assim, nunca na galáxia, eu diria, pode acontecer, porque isso é sério. Eu não concordo nem com como é que chama aquele, a borda, né? Nem a borda. Ai, gente, eu falo também dessa história. Se tiver durex colorido, pode jogar fora agora. Pelo amor de Deus. Deixa a borda do durex para depois. Sem intervenções, né? Não pode ser pais assim. também, os pais se sentem lesados. Eles sabem que a criança não tem coordenação motora fina para pôr o durex. Aquela borda não é verdade. E aí nós vamos ficar brincando. E aquela borda tem uma coisa mais séria. Aquela borda, ela limita a criança. Limita o desenho da criança. Então, não pode acontecer, né? A criança precisa explorar de um todo. Por isso até que eu falo sobre essa questão de não ter A4, né? Principalmente para as crianças pequenas. As crianças pequenas, né, de 0 a 3, quando eu falo crianças pequenas lá dividido na BNCC, elas precisam de espaço maior. Nos meus ambientes de educação, eu sempre peço para trazer folhas maiores de cenário, né, para a criança explorar, e às vezes 4 cenários para a criança explorar livremente, porque ela precisa de espaço. Ela não tem noção de limite ainda. E não somos nós que vamos dar esse limite nesse momento, né? E até porque antes a educação infantil era vista como pré-escola,
que isso está lá na BNCC, preparatório para o ensino fundamental, né, como pré, e que isso não existe mais, então a educação infantil não é pré, não está preparando para o fundamental, a educação é educação infantil, precisa ser experienciada, precisa ser vivenciada num cotidiano ativo, em que a criança possa pensar. Se eu pinto o desenho da criança, se eu recorto o desenho da criança, se eu, sabe, contorno, eu não estou dando a chance de expressão. E aí eu estou indo contra um documento legal que assegura esse direito da criança. Que é um direito de... A nossa live fica lá no canal, que as escolas podem aprender, fica também com a Vivi, eu mando para ela a nossa live no YouTube gravada. Então, ó, se você quiser, tá, o canal chama O que as escolas podem aprender, tá? Alguém perguntou isso aqui, tá, Vivi? Então, a live vai ficar gravada lá. É a própria Gleice. Gleice, outra coisa. Não tem que ter vergonha, não. Nós aprendemos fazendo. Por exemplo, outro dia... Eu acho que super ajuda a gente também, né, Paulo? Falar sobre coisas que as pessoas têm dúvidas, né? E esclarecer de uma forma geral. Acho que é super bacana, Gleice. Outro dia eu dei uma entrevista na TV. Aí a repórter falou assim... Que você... Professor, o que você acha da cidade histórica? Eu falo assim, primeiro, me perdoe, toda cidade é histórica, não é? A cidade que nasceu ontem já tem 24 horas de história. São conceitos errados que as pessoas vão falando, porque eu moro em Minas, então Ouro Preto, Mariana, Tiradentes. Aquilo ali é uma cidade monumento. Só que até nos livros de história... Patrimônios, né? São patrimônios. Então, aqui é um patrimônio histórico, você tem patrimônio ecológico, só que as pessoas continuam falando de cidade histórica. Então, as outras não têm história. A jornalista falou assim, nossa, que eu aprendi aqui agora. Não tem problema. Nós temos que ser humildes e saber que Sócrates falava, eu sei que nada eu sei. Então, como que a gente forma uma geração nova? E nós nada sabemos também, né, Paulo? Eu falo que eu estou em constante aprendizado. E temos que... É o tempo todo, gente. É o tempo todo. Quando alguém faz algum comentário aqui, né, quando alguém traz alguma coisa, nessa conversa a gente aprende muita coisa. Então, nós nunca sabemos de tudo. E nós estamos aprendendo o tempo todo. A cada minuto é um aprendizado diferente. Então, a gente precisa mesmo que abaixar. Eu falo isso para educadores, para diretores e falo para mim também, né, enquanto formador. A gente precisa abaixar e ficar no mesmo nível de todo mundo, né? Não se sentir superior o tempo todo. Sentir como aprendendo o tempo todo. Nós somos aprendedores. Tem uma nova, chama apreendedorismo. Todo mundo fala de empreendedorismo, nós temos que exercitar o apreendedorismo. Aprender a aprender o tempo todo, né? A própria Unesco pediu. Mas, Vivi, nosso tempo está indo. Eu quero pedir para que você se despeça, te agradecer pela disponibilidade no sábado à noite, mas a live fica gravada no canal do YouTube, o que as escolas podem aprender. Vamos continuar o nosso diálogo segunda, 20 horas, porque ontem, Dia dos Namorados, nós a gente marcou na empolgação, né? A gente pegou o bonde, vamos marcar. Mas a gente pode fazer na segunda, que eu acho melhor também, né? Apesar das pessoas estarem em casa, eu acho que a gente está num nível também muito acelerado, né? De coisas para fazer. E no domingo a gente precisa descansar também. Vamos dar uma folga, né? De aprender. Aí, segunda-feira, a gente fala desse campo de experiência aqui. Podemos fazer repassar pelos outros e chegar. E as escolas aí do Espírito Santo ou de qualquer lugar do Brasil que quiser uma boa consultora da educação infantil, de educação, tá a Vivi aí, tá? Vivi Ramos. Estou aqui. Aqui no Espírito Santo e no Brasil inteiro, né? Porque eu falo, quando eu comecei, eu falei que eu ia desbravar o mundo aí. E é esses meus planos que estão que tá em ativa, né? Com as lives, a gente continua desbravando o mundo inteiro, chegando em vários lugares diferentes. É isso aí. Então, gente, obrigada, Gleice, obrigada a todo mundo que ficou aí na live. A Rose, a Fernanda, a Cris, obrigada a todo mundo que apareceu aí.
E segunda-feira a gente tá junto de novo para falar mais um pouquinho para encerrar a série da Bem. Tá joia. Vivi, muito obrigado, boa noite, gratidão e alegria. Amém. Tchauzão. Tchauzinho, fique com Deus. Com Deus.